Bom dia, nós estamos aqui para fazer a entrevista para o nosso presidente, professor Dr. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro. Eu estou fazendo a entrevistadora exatamente pelo fato de eu ser vice-presidente e ele vai ser o entrevistado. Então eu vou ter a honra de participar coordenando essa entrevista. Bom dia a todos aqui presentes, agradeço a presença de todos. E gostaria, Luiz Augusto, como você gosta de ser chamado, de fazer umas perguntas de ordem pessoal para que fique gravado na história da academia todos os seus detalhes. Por exemplo, seu nome completo? Luiz Augusto de Freitas Pinheiro. Nome dos seus pais? Meu pai, Thales Barbosa Pinheiro, e a minha mãe, Odete, com 2 T's, de Freitas Pinheiro. Nome de sua esposa, porque você é casado. Maria de Fátima Gomes Pinheiro, que gosta simplesmente de ser chamada de Fátima. E dessa união, quantos filhos, quantos genros, quantos netos? Filhos são 3. A minha primogênita é mulher, Jovita. E os outros 2 são Leonardo, que eu sempre chamo de Léo, e Marcelo, filhos. Eu tenho uma nora, aliás, 2 noras, e tenho 5 netos, sendo que desses 5, 2 netos são netos não biológicos. Você já teve a grande felicidade de ter bisnetos, que é uma dádiva? Não, já podia ter, mas meus filhos foram meio atrasados para casar, então não tem. Eu tenho uma neta já com 18 anos, que até atualmente está em Toronto, no Canadá. Que bom, porque 18 anos é nova para casar, né? E data do seu nascimento? Eu aniversariei semana passada, 18 de abril de 1940. Estou esperando os presentes. E sim, os presentes vão com muito afeto e amor para você. Qual a data da sua formatura em medicina e a data do seu casamento? Pode responder as 2. Eu colei grau dia 20 de dezembro de 1963. E a data do meu casamento foi o aniversário da minha mãe. Foi 3 de setembro de 1966. Muito bom, quer dizer, uma rica história, né, de descendentes. Isso é muito importante. Agora, antes de iniciarmos as perguntas dos nossos entrevistadores, que aceitaram o convite, gostaria que você fizesse um resumo da sua vida como médico, como empresário. Você teve uma clínica muito importante nessa cidade, que era o Centro Carpio, como professor universitário, acadêmico, como filho, como esposo, como pai, como sogro, como avó, etc. Ou seja, como persona, como uma pessoa. O que quiser você pode falar. Só vou te dar 20 minutos para você falar. Vamos lá, é tanta coisa. Qual é o primeiro aí? Qual é o primeiro? Você tem 20 minutos para falar o que você Não, quer. mas é pela ordem aí, para a gente não se perder. Médico. Então, como médico, eu me formei, já disse, em 1963. E de lá para cá, então, são 61 anos de formado. Como empresário falido, ou não é bem falido, o termo, né? Mas empresário mal sucedido, infelizmente, que
que houve um problema quando nós vendemos a firma. O comprador não honrou as suas obrigações. E daí isso tudo acabou fechando, foi tudo para a justiça. Como não tinha 2 anos da venda, nós estamos enrolados aí até hoje. Problema sério. Essa é a vida de empresário. Como professor, eu iniciei a minha vida dando aula, vamos dizer assim, em 1965, que eu tinha um vínculo com a então UF, né? Aliás, eu me formei na Faculdade de Medicina, Fluminense de Medicina, que pertencia à UFRJ. A UFRJ, em 1965, se transformou em UF. E eu tinha um vínculo com a universidade através do Ministério da Saúde, que era um vínculo de interno acadêmico remunerado no Hospital Universitário Antônio Pedro. E quando foi federalizado o hospital, a gente foi junto, eu e vários outros colegas, fomos federalizados. Em 1965 eu já estava formado, trabalhando como médico no pronto-socorro, mas recebendo como interno acadêmico. Eu não tinha ainda sido reclassificado de função. E em 65 mesmo, o professor Pareto, Raul Carlos Pareto, me convidou para ir participar com ele da disciplina, eu ficando responsável pela enfermaria de cardiologia e o internato. Então eu aceitei, fiquei 12 horas na disciplina e 12 horas à noite dando plantão no pronto-socorro. Então a minha vida começou, eu não era professor, né? Eu ainda era médico, mas atuando como professor. Isso ficou até 1974, com o interregno aí no meio, que eu saí para enriquecer um pouco mais a cultura médica. Fui frequentar no Rio a sexta enfermaria do professor Nelson Botelho Reis, na Santa Casa. Depois que eu retornei, em 74, houve um concurso, eu fiz concurso, e a partir daí é que eu realmente me tornei professor. E vim esses anos todos, galguei todas aquelas sequências na época. Hoje ninguém mais entra na faculdade como professor auxiliar de ensino, né? Se você já entra com mestrado, doutorado, já entra mais lá na frente. Mas naquela época assim, eu galguei todas as etapas, né? Até professor adjunto, porque na época também não tinha o professor associado. Professor adjunto, cheguei a isso por mérito e também por tempo de serviço, né? Cheguei a adjunto, 4, na época abriu o concurso para professor titular. Eu fiz o concurso para professor titular, eram 5 candidatos. Eu fiquei em 3º lugar no concurso para professor titular. Era uma vaga, mas depois, por injunções internas da UF, todos os professores que passaram foram aproveitados como titular, né? Então eu tomei posse como titular em 1994. E aí eu fui alguns anos, né, no total, somando um tempo anterior com os posteriores, eu fui coordenador da disciplina em torno de 8 anos e meio, 9 anos mais ou menos. Não tenho essa soma bem na cabeça, mas esse período, depois eu me aposentei, continuei na UF como professor voluntário. E em 2014 eu recebi da UF um comunicado que eu estava sendo indicado para professor emérito. Me pediram o meu currículo, entreguei e foi aprovado, e passei a emérito na UF em 10 de abril de 2015. Então eu sou emérito da UF,
professor voluntário. Estou seguindo o caminho dentro do que posso, né, nessa vida acadêmica e aqui na própria academia também, né, que a gente tem uma vida acadêmica. Como você se viu como filho, como esposo, como pai, como sogro, como avô e etc. É difícil, né? Porque isso aí a gente fazer um autoelogio, se eu falar que fui um bom filho. Mas eu acho que fui um bom filho. Eu sempre tive muito apego aos meus pais, a minha família. Todo mundo, acho que eu não fui diferente, né? Todo mundo é assim. Eu não fui diferente. Todo mundo gosta da sua família. Às vezes tem casos que não dá certo, outros que dão certo, mas no fundo, todo mundo gosta. De pai, mãe, mulher ou marido, filhos, netos, etc. Né? Acho que eu não sou diferente de ninguém. Eu tenho esse mesmo sentimento que você tem e que eu sei que todos aqui têm. Você acha, como você se vê como esposo, como avô? Acho que esposa, sou razoável. Sou razoável, né? Mas eu tenho, talvez seja uma virtude, que é a virtude de tolerância. Nenhum casamento dura o tempo que o meu está durando, né? Que quantos anos aqui? Eu casei em 66, quer dizer que tem 58 anos, né? Completou ano passado 58, esse ano vai completar 59. Todo mundo no casamento, eu acho que não existe ninguém que você não tenha algum momento que é difícil, outros momentos que são ótimos, né? E a gente tem que saber, e o principal disso tudo é você ter tolerância, compreender e muitas vezes perdoar. É avô bobão? É avô que fica o tempo todo? Não sou, não. Realmente não sou. Meus netos gostam muito de mim. Mas eu não sou esse avô coruja que fica paparicando muitos netos. Entendeu? Eu tenho minhas atividades ainda até hoje, então nem sobra muito tempo. Mas isso não significa dizer que eu seja distante deles. Mas eu, hoje, né, lá atrás eu ajudei um pouco meus filhos, levando os netos no colégio, buscando, trazendo, mas hoje não mais, também eles estão maiores, né? Como eu disse, tem uma neta até que está em Toronto, no Canadá, tem um filho que mora em São Paulo, está com a minha neta lá, outro que mora aqui, etc. Mas a gente tem sempre aquela coisa de família, está sempre junto, mas eu não sou aquele avô meloso que muitos avós são, que eu não condeno, entende? Eu até sinto falta de ser assim. Você me faz lembrar que o papel do avô ou da avó é de avô e avó. Quando o avô, principalmente a avó, se faz papel de mãe, ela só tem desvantagem. Então, a gente tem que ser avó. Casa de avó é domingo de festa. Então, eu acho que você conseguiu isso e eu acho que todos nós devemos querer isso. Muito bem, parabéns. É uma história rica, uma história produtiva, uma história que foi por amor ao próximo. Isso é muito bom e é o nosso papel de médico, realmente. Verdade. Vamos agora conversar um pouco com os nossos entrevistadores. Vamos pedir então ao acadêmico Luiz Sérgio Quem, que vai ter o prazer de fazer algumas perguntas. Não, vou fazer a primeira. Bom dia a todos. Eu fiquei sabendo agora, nesse momento, que eu conheço o Luiz Augusto há mais de 50 anos. Mas, de qualquer maneira, eu estou muito feliz em participar desse grupo que está entrevistando o Luiz Augusto. E eu vou retornar um pouquinho ao início da vida dele de carreira, porque o seu interesse é em medicina, e em especial em ser cardiologista. Bom,
interesse em medicina, precisa de considerar que eu sou filho de médico. Então isso já é uma coisa que desperta. Despertou mais ainda porque eu acompanhei a vida de médico do meu pai desde 5 anos de idade, que eu tenho lembrança. Meu pai na nossa cidade, que quando eu nasci tinha 22 mil habitantes, ele era o único médico. Então, um médico para 22 mil habitantes. Uma cidade pobre, que não tinha grandes fortunas. Os rurais eram pequenos proprietários rurais, 2 alqueires, 3 alqueires. Quem tinha 100 alqueires, tinha uns ou outro lá que tinha, era ricaço. Entendeu? Meu pai fazia essa medicina lá, numa cidade, num município que só tinha ele e mais ninguém. Era ele e só ele. Entendeu? E 2 farmácias na cidade, sede, em cada distrito tinha uma farmácia. Então ele trabalhava em conjunto com os farmacêuticos. Eu, por exemplo, naquela época tinha muita porteira nas estradas, estrada de chão, né, poeirenta. E às vezes que ele não ia numa charrete, ou mesmo a cavalo, ou num carro que chamava na época carro de praça, né, táxi. Ele ia na própria baratinha dele, uma Ford de bigode chamada antigamente. E eu, né, quando ele ia dessa maneira, eu acompanhava desde pequeno para abrir porteira. Para vocês terem uma ideia, tinha um distrito lá que distava da sede de Palma, ele distava 12 quilômetros. E tinha 21 porteiras no trajeto. Isso dá bem a noção dos pequenos proprietários, né? Porque tinha cerca para separar cada propriedade. Então a estrada passava por aquelas propriedades todas, é claro que ali tinha que interromper, ter uma porteira, tinha umas que tinha mata-burro, mas tinha outras que não tinha. Então eu ia com ele para abrir porteira. E outra coisa que naquela época também, às vezes eu tinha porteira que não tinha mata-burro, mas eu não precisava de descer. Tinha crianças que ficavam ali ganhando o seu trocadinho, que jogavam na estrada, eles pegavam para fazer a sua férias, né, no dia a dia. Criança abrindo porteira. Quando não tinha nada, tinha porteira sem mata-burro, eu abria. E eu via lá quando ele chegava nos locais, ou na sede, ou na casa de colono, né, casas pobres, pau a pique, e ele atuando lá dentro, pegando as ferramentas dele, fazia um pouco de tudo, né? Clínica médica, pequenas cirurgias, obstetrícia muito, parto, aborto, isso tudo fazendo em casa. Não tinha hospital na cidade, não tinha nada, só tinha ele, médico, no consultóriozinho dele. Eu via ele, por exemplo, pegava uma bacia grande às vezes, botava a bacia no fogão, botava água, pegava as ferramentas dele, que mais tarde eu fiquei sabendo que era pá de fósforo, cureta, bisturi, tesoura, etc. E fervia aquilo, passava um álcool com algodão lá, e estava pronto. O interessante é que realmente as complicações eram raras. Eu até uma vez, depois de formado, eu perguntei a ele isso, recordei e perguntei, como é que pode, você fazia isso e assim? Hoje, na era de antibiótico, né, tem tanta complicação. Como é que podia ser isso? Ele falou, é que na roça não tem bactéria, não tem micróbio. Foi a resposta simples dele. Mas eu não sei se aqui o infectologista acha uma razão, mas é que antigamente as bactérias eram menos sabidas, né, do que hoje. Hoje elas estão mais sabidas. Então isso me marcou muito nessa vida do meu pai. Então essa foi uma das razões. Entretanto, eu também quis, quando pequeno, eu queria ser piloto de avião.
Por quê? Porque a minha cidade pequena, depois que você subia 4 morros, tinha o campo de aviação, aeroporto. Aqui aeroporto não, tinha campo de aviação, que também era campo de futebol. Então, quando o avião chegava na cidade, ele sobrevoava a cidade para avisar que ia pousar, teco-teco. E as pessoas subiam lá não só para ver aquilo era uma efeméride, como também para arrancar as traves, né, para atrapalhar o pouso do avião. E todo mundo subia. 3 morros, Nani já esteve lá em Palmas, sabe que a cidade sobe e desce. Então, para ir lá tinha que subir 3 morros primeiro até o cemitério, subia até um platô, depois subia até a igreja, depois subia até o cemitério e depois ainda subia um pouco até onde tinha o campo de aviação. E eu gostava de ver o piloto, que ele ficava rodando, né, em volta da cidade. Eu achava que queria ser piloto de avião. Depois, né, vai para o ginasial da época e científico, a gente vai pensando, acabei ficando com a medicina. Ao final da pergunta, cardiologista. Olha, veja bem, eu nunca planejei nada na minha vida. Tem gente que planeja a vida e eu não critico. Eu nunca planejei nada. Podem me criticar, mas eu não me critico. Nunca planejei. Então muitas coisas foram acontecendo e eu fui aproveitando, ou não aproveitando. Fiz bem hora, fiz mal outras vezes, mas foi assim. Então, você perguntou cardiologista, né? Ser cardiologista foi uma coisa que aconteceu. Primeiro, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser cirurgião ou obstetra. Eram as minhas ideias. E cheguei a fazer um período aí do 3º, 4º ano da faculdade, lá no Hospital dos Marítimos. Eu dava plantão e ia durante a semana, ajudava cirurgião, fazer parto, cesariana. E eu acabei aprendendo, fiz parto, fiz cesariana. E depois na cirurgia geral, no pronto-socorro, ajudava a operar, operei para um apêndice, aprendi a operar, apêndice, tubar a rota. Porque aí depois eu pensei, eu vou fazer cirurgia cardíaca. Eu vou para São Paulo na época, né, que continua sendo a meca, né, da nossa cardiologia e da medicina em geral. Eu falei, eu vou para São Paulo depois. Mas eu pensei também, para ser um bom cirurgião, eu preciso saber cardiologia. Porque eu conheci muito cirurgião que era bom tecnicamente, mas não sabia cardiologia. Hoje não posso falar, mas no passado acontecia isso. Então eu achei que eu devia saber cardiologia e comecei a ficar na cardiologia, aí fazer curso. Aí passei a conhecer o professor Pareto, Raul Carlos Pareto, né, mais de perto. Ele começou a me apoiar. Quando foi a época do internato, eu fiz internato com ele, eu e mais 3 colegas. O internato era feito aqui, um ambulatório de cardiologia aqui na Policlínica, né, que quem é mais antigo aqui sabe que a Policlínica hoje, o que era a Policlínica, é a Faculdade de Odontologia. Uma vez por semana fazia. Ele era médico também do IPASE, lá no Rio. A gente ia uma vez por semana no ambulatório do IPASE e 3 vezes por semana de manhã com ele na Ordem Terceira do Carmo, ali na Lapa. Aí eu fui gostando do eletro, fui vendo, achei a cardiologia, para você chegar a um diagnóstico sindrômico, é uma coisa muito lógica, é um raciocínio muito lógico, que você vai gastando etapas para chegar lá. Pode ser que depois, para uma questão etiológica, outras coisas, já é uma coisa mais complexa, depende de exame. Mas o diagnóstico primário, básico, etiológico, aliás, sindrômico, funcional, etc., você faz
só com o exame do doente. Eu me encantei por aquilo e desisti. Passei a ser um cirurgião frustrado. Eu não fui fazer cirurgia, mas hoje não mais, né? Nem naquela época, porque eu fiz cardiologia, porque eu gostei. Dessa história, o que você herdou de seu pai não foi desejo de ser cardiologista, de ser médico. Você herdou de seu pai o aspecto humanitário que ele tinha da visão da medicina, a qual você cumpre até hoje. Então esse foi o grande ganho. Muito bom. Gostaria agora de chamar a acadêmica Vânia Silame Lopes para que ela possa fazer as suas perguntas. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de falar da minha alegria de estar aqui, de ter sido convidada para compor esse grupo num momento tão importante da carreira do Luiz Augusto. Me senti muito privilegiada, uma vez que data bem o primeiro ano de medicina, quando eu o conheci à distância. Eu me lembro muito, e até hoje. Ele costumava almoçar no restaurante da Dona Norma, e todos os término das aulas de anatomia, ele passava com a sua malinha, com sua pastinha, tranquilamente caminhando para almoçar em Dona Norma. E eu estava sempre a postos, olhando, que calma, que tranquilidade, porque todos saíam do anatômico gritando, falando, e aquela alegria total, né? E ele estava sempre naquele ritmo. Aquilo me chamava atenção. Bom, isso é incrível na minha vida. Eu fico impressionada como os ciclos fecham e a gente retorna e vem retornando, e até que eu entrei na academia e, por convite dele, por apoio dele, eu sempre achava que estava muito além da academia, e ele dizia para mim, muito aquém, e ele dizia para mim, não, você deve entrar, tem suas amigas, né? Bom, então eu fiz concurso e entrei para a academia, e sempre com apoio de todos os meus colegas, e também do Luiz Augusto, e continua até hoje nesse grupo que tem lutado todos os dias e com a presença dele diariamente, cuidando da academia. Isso me encanta muito, a maneira com que ele se dedica à academia. E estamos aqui, eu me senti muito feliz. O Luiz Augusto, eu conheço a sua carreira, e muito mais agora que você disse um pouquinho da sua vida, e que eu já tinha visto até no seu currículo, que você entregou, no seu memorial, para quando você tomou posse como professor emérito da Universidade Federal Fluminense. E hoje eu gostaria de te dizer o seguinte, perguntar o seguinte, no exercício da medicina e docência, quais foram as experiências mais significativas vivenciadas que marcaram sua vida profissional? Bem, primeiro, a Vânia contou coisas aí a respeito de quando a gente se conheceu. Quando a Vânia estava cursando e terminando, no início do seu curso médico, primeiro ano, eu estava no 5º, na faculdade. E teve o baile dos calouros, e foi eleita a rainha dos calouros. E Vânia foi a rainha dos calouros. Então eu estava lá naquele baile, foi em 1962. Interessante que eu fui para aquele baile com estresse tremendo, porque vocês devem se lembrar, foi quando os Estados Unidos fez aquele bloqueio naval para Cuba, e que os navios do Khrushchev lá da Rússia vinham com armas nucleares, e tinha toda a expectativa daquilo explodir. Então eu fui lá para o baile,
muito preocupado, achando que eu já ia sair do baile morto. Felizmente, essas coisas acabam não acontecendo, né? E é muito bom que não aconteça. A pergunta que Vânia me faz sobre no exercício da medicina, da docência, né, experiências significativas que marcaram, né? Realmente, a gente quando olha para trás, às vezes é muito difícil você lembrar tudo. No nosso cérebro é uma coisa impressionante, mas ele não é absoluto. O nosso cérebro, até onde eu sei, ele guarda, Vilma sabe melhor do que eu isso, guarda muitas coisas, vai guardando, mas também tem uma hora que ele fica cheio. Então ele deleta muita coisa também, você vai esquecendo. Então, lembrando assim, coisas que marcaram, por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi quando houve o incêndio do Gran Circo aqui em Niterói, que foi em 1961. Eu tinha terminado meu curso, meu 4º ano médico, estava no mês de dezembro. O incêndio do circo foi dia 17 de dezembro de 1961. Eu estava de plantão como interno acadêmico no antigo Hospital dos Marítimos, né, que hoje é Orencio de Freitas. Estava de plantão. O plantão lá constava de 2 acadêmicos, eu e um grande amigo meu, Joaquim Pacheco Moreira, né, que a gente chamava de Pacheco. Tinha um cirurgião, um obstetra e um anestesista. E nós estávamos lá num domingo normal, já tinha batendo papo, quando chega uma notícia que o cirurgião, que era o chefe da equipe, convocou a gente e falou assim, ó, o sítio pegou fogo no circo, incendiou, e o Antônio Pedro está fechado. E essa história do fechamento do Antônio Pedro, mais a seguir, se houver chance, eu vou falar alguma coisa, mas o Antônio Pedro estava fechado. E estão distribuindo no Niterói. Naquela época tinha Antônio Pedro, tinha o Santa Cruz, e eu não sei se era o Santa Marta, que já existia, e também não me lembro se era o Santa Mônica ou o Santa Branca, porque o dono da Santa Branca, que era o professor Raposo, depois fez a Santa Mônica. Eu não me lembro na época se era um ou outro. Então tinha pouquíssimos hospitais. E o circo tinha, sei lá, mais de 500 pessoas lá dentro. E muita gente foi queimada, né? Tinha muita coisa para ser atendida. E o Antônio Pedro fechado, primeiro começaram a distribuir. E lá nós recebemos muitos pacientes, né? Paciente muito queimado, grande queimado, 80%, 90% da superfície corporal queimada, mas muito também pisoteados, sujo de carvão, de terra, né? Era um quadro dantesco. É uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Fui ver como acadêmico ainda. E a gente passou a atender esses pacientes. Eu me lembro que o cirurgião fez umas determinações lá, e eu estava uma hora fazendo no centro cirúrgico, estava fazendo curativo de uma menina de uns 9, 10 anos, muito queimada, e estava lá, né? Naquela época você limpava tudo, eu usava uma pomada chamada Recli, não sei se quem está aqui de vocês conhece essa pomada Recli. Passava a pomada e depois envolvia toda em faixas de gás, crepe, crepom, ou seja, estava fazendo um curativo da menina, aí hidratar, né, plasma, soro antitetânico, estava fazendo, de repente eu vi um clarão. Quando eu vi a cabeça, era um fotógrafo que tirou a foto. Eu ainda pensei assim, poxa, isso é uma falta de sentimento, né? Eu estou aqui fazendo isso, o hospital todo cheio de doentes, e esse cara vem aqui. Depois eu compreendi que ele estava fazendo
a função dele, né? E tanto é que quando eu saí do hospital, no dia seguinte, na segunda-feira, eu só fui sair do hospital lá pelas 5 horas da tarde da segunda-feira. Quando eu passo numa banca de jornal, o que é que está estampado lá na primeira página da Última Hora? A foto minha atendendo a menina e dando notícia do incêndio do circo. Então essa foi uma coisa que marcou, e marcou muito um outro atendimento que eu fiz lá, exatamente junto com esse colega Joaquim Pacheco Moreira. E esse eu relato até no nosso livro Encantos Guardados, né, que a gente editou em 2009, com o título de Lições de Vida no Ambiente de Morte. É um caso particular, está lá no livro, relatei. Se sobrar um pouquinho de tempo, eu até falo sobre isso, que eu acho que é muito instrutivo para quem começa a medicina, para os acadêmicos. Não vou entrar em detalhe aqui agora, porque é demorado, né? Quando criança, eu tive muito essa influência de ver meu pai trabalhando no consultório, atendendo paciente que levava chifrada na barriga e ia bater lá no consultório dele. Era pneumonia, era diarreia, era mais não sei o que. Era um garoto que encheu um frasco de pólvora e aquilo explodiu na mão dele. Ele chegou lá quase sem mão, e meu pai remendando aquilo, depois ele ainda ficou com a mãozinha ainda. Deu para ele, naquela época, eu acho que foi um trabalho artístico aquilo. Essas coisas todas vêm marcando, né, ao longo do tempo. Eu também, quando atendi, eu já era médico, né, trabalhando no Serviço de Transporte de Bahia de Guanabara. Eu atendi lá um mestre Arraes, né, que é aquele que dirige a barca. E é uma história até muito emocionante, porque esse senhor era uma pessoa forte no Serviço de Transporte da Bahia de Guanabara. Nós todos lá atendíamos todo mundo, funcionário, família de funcionário, e as pessoas que às vezes na travessia passavam mal, até afogados. E o serviço lá tinha um princípio, né? Todo funcionário que entrava de férias, quando voltava, ele só podia voltar com o atestado médico dizendo que ele estava bom para trabalhar. A gente tinha que examinar, fazer o cadastro torácico, que constava de uma bibliografia, ver como é que estava a vacinação dele antitetânica, porque lá nos estaleiros tinha muito acidente, né? E aí eu atendi esse senhor, o mestre Arraes, chegou lá, era um baiano, média estatura, moreno. Chegou, como é que você vai? Não, tô feliz da vida. Passei minhas férias todas no meu botezinho, eu tinha um bote a remo, rodando aí pela Bahia e pescando o dia inteiro, todo dia, o dia todo. Ainda falou assim, tá bom. Eu tinha conseguido lá no serviço que comprasse um aparelho de eletro. Para mim, drenavam mais a parte da cardiologia. E eu vou examinar o paciente. Sinais vitais, tudo normal. Quando eu fui auscultar, ele tinha um amplo desdobramento da segunda bulha, que era aumentado na expiração e aumentava mais na inspiração. Isso é conhecido na semiologia como desdobramento patológico variável da segunda bolha. Isso está muito relacionado, entre outras coisas, com bloqueio de ramo direito. E esse paciente fez o eletro, deu bloqueio de ramo direito e hemibloqueio anterior esquerdo. Bom, isso acontece muito na doença de Chagas. Aí eu, quando voltei para o consultório, perguntei a ele, o senhor era da Bahia, né? O senhor morava... eu morava na roça. Aí eu perguntei a ele assim, o senhor conhecia um bicho, um inseto chamado barbeiro ou chupão? Ele falou, não, doutor, eu não só conhecia, como eu dormia com eles, ainda ria. Eu não dormia, falou assim, eu não dormia com o barbeiro. O barbeiro que corta cabelo, né? O barbeiro... Mas tinha aquilo. Eu falei, juntando as coisas,
Aliás, eu estou escrevendo um artigo agora para sair nos próximos números da revista, contando esse fato. Então, aí eu falei, tem que investigar esse cara, né? Mas eu observei que ele não fazia relação entre barbeiro e doença de Chagas. Ele não fazia. Mas eu pedi para ele um xenodiagnóstico na época e uma reação de Machado Guerreiro. Mandei ele ir lá no Instituto Oswaldo Cruz. Ele foi lá, chegou lá, não atenderam ele porque o pedido tinha que ser do INAMPS. Ele voltou no INAMPS, aí transcreveu, o médico lá transcreveu o meu pedido. Ele voltou lá no Oswaldo Cruz e aí fez o exame. Demorou, passou uns tempos, aí um dia ele me aparece lá. O cara desabado, em pranto. O que é que houve? Não, doutor, eu fiz tudo que o senhor mandou. Só quando eu fui no ambulatório, o médico abriu o resultado do exame e falou assim, o senhor está com doença de Chagas. Aí ele virou para mim e falou assim, doutor, eu sei muito bem o que é doença de Chagas. Eu vi muita gente morrer lá no interior da Bahia de doença de Chagas. O que vai acontecer comigo e tal? Falei, não, mas tem muita gente. Eu fiquei, né, no que eu estou escrevendo eu explico mais detalhes, mas eu fiquei assim, por que eu vou falar com ele? Fiquei enrolando um pouquinho, escrevendo ali, anotando exame, pensando, falei, não, olha, realmente mas isso aí o senhor não tem sinal nenhum, o senhor está íntegro, está bem. Ele tinha feito uma biografia, a área cardíaca dele era normal. O senhor está bem, o senhor pode voltar para trabalhar, via a vacina dele estava em dia, autorizei ele para voltar para trabalhar. Ele saiu dali mais confortável. Falei, daqui a um mês o senhor volta. Ele voltou daí um mês, estava bem. Aí nesse intervalo eu pedi para chamar alguém da família e expliquei para alguém da família. O STBG, né, naquela época, tinha um serviço social, um serviço médico muito bom. Aí ele voltou, eu atendi, de volta ele continuava bem. Tá bom, se eu volto daqui a 3 meses. Não chegou a completar os 3 meses, ele voltou com uma filha em franca insuficiência cardíaca congestiva. Então foi uma mudança brutal da água para o vinho. E eu sempre fiquei me interrogando se alguma coisa no sistema nervoso, simpático, né, vagal, não sei o que, pudesse ter ajudado com aquela depressão que ele teve em função do diagnóstico. O fato que ele morava em São Gonçalo, naquela época eu também era cardiologista-chefe do serviço lá, chefe de mim mesmo, porque eu era o único, de cardiologia da Casa de Saúde de São José, e internei lá. E fui tratando, para a época, a medicação maximizada, mas passava um pouco e internava. Ele internou lá umas 5, 6 ou 7 vezes, não me lembro, e no fim morreu, no quarto de tempo. Então isso aí, eu não vou entrar em detalhes, todo mundo já deve entender qual é o ensinamento, né, de humanismo que isso traz, modéstia à parte. A minha conduta com ele, nesse intervalo eu quis levá-lo na Santa Casa, né, porque eu estava na Santa Casa, para outros colegas mais experientes, dar opinião, ver o que a gente podia fazer especificamente no tratamento da própria miocardite, mas ele não quis. Ele não quis dizer, não, doutor, eu acredito muito no senhor, quero ficar com o senhor. E ficou. E depois acabou morrendo. E eu acho, né, que hoje em dia pergunto que a medicina está mais humanística ou não está mais humanística, se tem arte mais ou arte de menos, tecnologia de mais ou tecnologia de menos. O homem é o homem, né? Desde lá os seus primórdios, seja Adão e Eva, ou seja vindo do primata. O homem é o homem. Então tem médico bom, com sentimento, tem médico também, né? Esse lá não teve sentimento de jogar. Ele nem era nem médico dele, né? Podia ter deixado ele lá para o seu médico. Então essas coisas a gente aprende. Muito obrigada. Agora torno a chamar o acadêmico Luiz Sérgio Klein.
Bem, chegando agora um pouco no século XXI, quem e o que motivou a sua entrada na Camerge? Essa, ao contrário das outras, é até para mim uma pergunta fácil de responder. No início da década de 90, eu morava na rua Ministro Otávio Kelly, perto da igreja Porciúnculo de Santana. Eu sempre ia à missa ali. E frequentemente encontrava lá com o professor Guasti, Zé Hermínio Guasti, que foi por 17 anos presidente aqui dessa academia, né? Alguns anos seguidos e eu dei outros anos separados. 2 anos primeiro, depois que voltou ficou mais 15 anos, 17 anos. E ele naquela época, volta e meia que eu encontrava com ele ali, ele me chamava. Mas eu sentia que naquela época não estava no meu tempo ainda, entendeu? A gente com muitas outras atividades, e eu sempre achei que tudo que eu devo fazer, eu devo me dedicar. Eu tinha certeza que eu não ia poder ter a mesma dedicação. E fui enrolando. Encontrava, não, vou ver professor e tal. Quando chegou em 2001, janeiro de 2001, me lembrei, me telefonou um grande amigo e um médico excepcional daqui da cidade, um valor ético, moral muito grande, Dernival Brandão, que era obstetra, ginecologista. Ele me convidou. Aí eu já estava num outro esquema da vida, né? Que a vida vai fluindo, vai mudando. Estava chegando perto de uma época de me aposentar. Agora eu acho que eu posso ter alguma utilidade na academia. Isso foi em janeiro. Eu me inscrevi, preparei meu memorial, preparei minha monografia, foi aprovado e tomei posse aqui na academia em 20 de setembro de 2021. Então esse foi o meu trajeto inicial que me introduziu. Foi influenciado por um professor meu, né, o professor Guasti, que foi meu professor de anatomia topográfica e foi professor também de propedêutica cirúrgica. Ele naquela época me convidava, eu não pude aceitar. Quando apareceu esse aí, eu estava na minha época e eram 9 candidatos. Tinha 9 vagas, entraram 9 acadêmicos naquela época. Eu aceitei de lá para cá essa minha vida aí, que a maioria dos senhores já sabem. Muito bem, e foi muito bom para a academia você ter vindo para cá. Agora, professor Pimentel tem a palavra para fazer suas perguntas. Muito bem, bom dia a todos, especialmente ao nosso querido presidente, Luiz Augusto. Obviamente, quando as perguntas vão passando, a gente vai eliminando algumas que os outros já fizeram, né? Eu também ia perguntar qual foi um dos casos que mais marcou a carreira de Luiz Augusto, mas talvez tenha sido esse que ele acabou de contar. Então, mudando um pouco de assunto, vou fazer uma pergunta sobre o seu lado, um outro lado seu, um lado poético. Tá bom assim? Como um poeta talentoso e herdou esse talento de seu pai, que além de um ótimo médico, também era um excelente poeta, dos melhores que eu já vi, Luiz Augusto fez mais poesias de amor ou de medicina? Bom, antes de eu responder essa aí, eu vou dizer o seguinte, meu pai era um verdadeiro poeta. Eu sou apenas um aprendiz. Eu até já escrevi uma poesia sobre isso. Poeta era meu pai. Com ele a palavra voa. Eu não sei bem mais ou quase. Eu sei que eu diria que a palavra dele ia e eu tinha que assimilar muita coisa para poder escrever alguma coisa. E ele escrevia com extrema facilidade. Então é ele que era poeta.
Você me perguntou sobre... Se você fez mais poesia de amor ou sobre medicina? Não, eu com certeza fiz mais poesias de amor, não de um amor que todo mundo só interpreta de homem gostar de mulher. Isso. Ou até o homem gostar de homem, entendeu? Ou mulher gostar de mulher. Não é por aí. Eu fiz algumas poesias de amor ao próximo, entendeu? De amor à vida. Isso eu fiz. Medicina até que eu não fiz muito. Meu pai fez muito medicina. Ele tem uma poesia chamada O Médico da Roça, que é uma poesia emocionante. Tem outra poesia chamada Teodome, que ele fala da mãe dele, muito bonito. Mas foi um pouco... Eu sou poeta, não, eu sou bissexto, entende? De vez em quando eu escrevo muita coisa. Ao longo da minha vida, eu às vezes escrevia alguma coisa, comparava com o que o meu pai escrevia, eu desistia, rasgava e jogava fora. Agora, depois de velho, eu só estou mostrando poesia assim, mais para as pessoas, porque eu fiquei mais sem vergonha. Eu era muito envergonhado. Agora, depois de velho, a gente já está indo embora. Se alguma coisa for mal interpretada, já não importa mais. Todos nós sabemos que o idoso tem a sabedoria e tem a liberdade de ser idoso. Então ele tem a liberdade de falar das suas experiências e falar das suas queixas, desse tempo de vivência. Então você hoje é livre, como todo idoso, você é livre. E eu gostaria agora de chamar o professor, o acadêmico Eduardo Nani. Bom, bom dia a todos. O professor Luiz Augusto ele pediu que não chamasse ele de presidente nem de senhor. Então eu vou chamá-lo de professor, porque você foi um mestre para mim, né? Eu fui seu aluno no 6º período da Faculdade de Medicina, no internato, na residência médica. Confesso que eu aprendi medicina, raciocínio clínico, exame clínico, anamnese, professor Luiz Augusto. Eu tenho a felicidade de ter tido ele como professor. E a minha influência em ser cardiologista partiu dele, né? E hoje estou aqui nessa posição de entrevistador e descobri mais uma de suas qualidades que eu não sabia. Você era um assistente de porteira. Escapou de ser